Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo da nossa série, ó. Você pergunta e nós respondemos. Dessa vez o questionamento é o seguinte, ó. O condutor está ali na direção do veículo, mas ele não possui habilitação. Ele pode ser autuado 2 vezes por esse motivo? Aguenta aí que a gente já fala mais sobre o tema. Bom pessoal, esse questionamento chegou no nosso WhatsApp, que sempre aparece aqui no final dos vídeos, e foi uma pergunta interessante, né? A pessoa explicou que não possuía habilitação e foi autuado 2 vezes, né? Então ele questiona se isso é válido, se isso é aceito. Olha pessoal, para vocês entenderem o seguinte, o condutor inabilitado ele pode ser proprietário de um veículo, né? Vamos imaginar que uma motocicleta, não é? O condutor ele está ali na direção do veículo, ele está pilotando a motocicleta e ele não possui documento de habilitação. Foi abordado pela fiscalização de trânsito e como ele é o condutor e o proprietário, então o agente de trânsito vai autuar uma única vez, lá no inciso 1 do artigo 162 do CTB. A infração é por dirigir veículos sem possuir CNH, PPD ou ACC, ou seja, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, se fosse o ciclomotor, mas esse é o tipo infracional. Essa infração ela é de natureza gravíssima e o valor da multa é de R$ 880,41 por dirigir sem possuir documento de habilitação. Agora, imagine a seguinte situação. Essa pessoa está conduzindo um veículo, não possui habilitação, só que esse veículo, essa motocicleta, por exemplo, é de propriedade de outra pessoa. De repente é do irmão do sujeito lá, de repente é de um amigo que emprestou o veículo, enfim. Ele está conduzindo um veículo de propriedade de terceiro. O que é que acontece quando ele for flagrado pela fiscalização de trânsito? Nesse caso, o agente de trânsito vai autuar 2 vezes. Uma no inciso 1 do artigo 162 do CTB, que eu acabei de mencionar, por dirigir veículos sem possuir habilitação, e outra no artigo 163 ou 164. 163 é a infração por entregar o veículo a uma pessoa que não tem habilitação. No 164, a infração é por permitir que o inabilitado tome posse do veículo e passe a conduzi-lo na via. Qual é a diferença aqui? A diferença é de enquadramento para o agente de trânsito autuar corretamente. Se o proprietário do veículo estiver presente no momento da abordagem, a autuação se dá no artigo 163, ou seja, ele entregou o veículo. Se o proprietário não estiver presente no momento da abordagem, que é o mais comum na verdade, então a autuação se dá no artigo 164 do CTB por permitir que o inabilitado tome posse, ou seja, ele está ausente. É mera formalidade, porque tanto a infração do artigo 163 quanto do 164 é infração de natureza gravíssima. O valor da multa também é de R$ 880,41 e se o proprietário for habilitado vai haver o registro de 7 pontos no seu prontuário. Lembrando que a reincidência no cometimento dessa mesma infração do proprietário de entregar ou permitir no período de 12 meses abre a possibilidade dele ter o seu direito de dirigir cassado, mesmo sendo CNH, abre o direito de dirigir, de ter a possibilidade de ter o seu direito de dirigir cassado. Essa cassação se dá por 2 anos, tá certo? É a previsão que consta lá no artigo 263 do CTB. Então, olha, se o condutor está ali, não tem habilitação, o veículo é de outra pessoa, autua o condutor por não ter habilitação e autua também o proprietário por ter entregue ou por ter permitido que aquela pessoa sem habilitação, claro, conduzisse o veículo aí na via pública. Então, R$ 880 da primeira multa do condutor que não tem habilitação, R$ 880 da segunda multa do proprietário que não tem habilitação e os 7 pontos no prontuário do proprietário, né, se ele for habilitado. Lembrando que o pagamento da multa, legalmente falando, é de responsabilidade do proprietário, está lá no parágrafo 3º do artigo 282 do CTB. Claro que numa situação como essa, você que é proprietário, infelizmente aconteceu esse tipo de infração, você pode, evidentemente, cobrar da pessoa, a pessoa vai lá, vou te pagar o prejuízo aqui, enfim, mas legalmente falando, aquele que fica responsável pelo pagamento é o proprietário do veículo. E lembrando ainda, viu pessoal, a depender das circunstâncias, pode configurar crime de trânsito, tanto para o condutor que está dirigindo sem habilitação, quanto para o proprietário que permitiu, confiou e entregou a direção do veículo automotor. Para que o crime exista, no caso do condutor, ele precisa dirigir o veículo em via pública sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, ou seja, uma anormalidade ali na conduta que coloca em risco a segurança viária. Aí ele responde pelo crime do artigo 309 do CTB, que prevê uma pena de 6 meses a 1 ano de detenção. Se não houve perigo de dano, não houve risco, ele dirigiu, apesar de não ter habilitação, mas de maneira segura, digamos assim, maneira respeitosa com a segurança no trânsito, então tem apenas a infração, não tem o crime. Agora, aquele que permitiu, confiou e entregou a direção do veículo automotor a uma pessoa não habilitada, esse
independentemente da existência de risco ou não, está praticando um crime previsto no artigo 310 do CTB, cuja pena é de 6 meses a 1 ano de detenção por permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor a uma pessoa não habilitada. Esse crime é o que se chama de crime de mera conduta, de acordo com uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é a súmula número 575, que entende que esse crime é de mera conduta, ou seja, não depende de risco para que o proprietário seja responsabilizado criminalmente. Então, olha a consequência aí, tá certo? Então, respondido o questionamento do nosso amigo que enviou aí no WhatsApp essa pergunta sobre a abordagem ali de uma pessoa que está dirigindo sem habilitação, se seriam 1 ou 2 infrações, depende da situação, mas está aí a explicação. Ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Fica à vontade, deixa aí nos comentários. Você sabe que a ideia aqui é aprender todo mundo junto. Quer ver o seu tema trabalhado aqui, abordado aqui no nosso canal Sala de Trânsito? Deixa aí nos comentários também, que a gente vai falando sobre ele. Beleza, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.